Foi justamente isso que o PT fez nos 4 anos de governo Bolsonaro. Em 2019, o PT foi ao mundo todo divulgar fake news sobre as queimadas da Amazônia, e isso ocasionou com que a França deixasse de assinar o acordo entre Mercosul e União Europeia. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Muito interessante, deputado, justamente por isso, tendo sido a Credem a primeira escolha do partido, por que a Credem era prioridade, por que a Credem continua sendo prioridade e como que o senhor entende que a Credem pode ter um papel de preponderância no cenário político brasileiro? Olha, a atribuição da Credem, como o próprio nome diz, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então nós abordamos desde assuntos relativos às Forças Armadas a assuntos relativos à soberania nacional, por exemplo. A comissão tem uma importância fundamental porque hoje o mundo todo debate formas de fortalecerem a sua soberania nacional. Que eu tenho falado que não existe soberania nacional sem a soberania do povo. Não existe soberania sem povo. A democracia ela é fortalecida no momento em que o povo é ouvido. Alguns querem criar a democracia sem povo. Se arrogam no direito de falar em nome do povo, sendo que não são representantes da população. Nós temos que inverter esse papel. A democracia ela é fortalecida a partir do momento que o povo ele é ouvido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, todos os acordos comerciais do Brasil com outros países passam pela aprovação da Credem. Todos. Então nós tivemos no ano passado a visita do Xi Jinping aqui no Brasil. Foi celebrar 37 acordos do Brasil com a China. Esses acordos vão ser levados à Credem para serem aprovados pelo plenário da Credem. Não só a China, mas a França também esteve aqui. Os acordos firmados entre Brasil e China serão tramitados dentro da Credem. E um terceiro aspecto que é muito importante, são os acordos internacionais aos quais o Brasil já é signatário. O que eu já te adianto, e que nós faremos e já começamos a fazer, é competência e atribuição regimental da Credem analisar todos os fatos que estão acontecendo no Brasil e se esses fatos estão em conformidade ou não com os acordos internacionais de direitos humanos aos quais o Brasil já é signatário. Eu lembro a você que o Supremo decidiu há anos atrás que tratados internacionais que versem sobre direitos humanos têm o status supralegal. Valem, na pirâmide jurídica de Kelsen, valem mais do que as leis ordinárias que nós aprovamos todos os dias na Câmara, menos do que a Constituição Federal, mas possuem um status jurídico acima das chamadas leis ordinárias. Ou seja, a comissão pode se debruçar sobre todos os fatos que estão acontecendo no Brasil nos últimos anos e se esses fatos estão em conformidade ou não com esses acordos internacionais aos quais o Brasil é signatário. Eu fiz recentemente um protocolo ao EA quando o PT fez o pedido de apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. Fiz um pedido de medida cautelar ao senhor Pedro Vaca, relator da liberdade de expressão da OEA. Uma das primeiras medidas que quero fazer a partir de agora que tomei posse como presidente é estabelecer uma linha direta, um contato com a OEA através do senhor Pedro Vaca, para também poder contribuir dentro desse relatório que ele deve publicar a princípio nesse segundo semestre. Então toda essa interlocução internacional que o Eduardo tem feito com maestria, nós podemos dar a ele a institucionalidade através da Credem. A Credem pode e deve, e faremos, fazer essas análises dos fatos que aconteceram no Brasil, se esses fatos têm conformidade com os acordos internacionais. Nós podemos produzir relatórios sobre isso, protocolar esses relatórios nos organismos internacionais. A Credem vai fazer diálogo com outros países e entidades de outros países, partidos políticos de outros países. Tudo isso é atribuição regimental da Credem. Por isso que o PL escolheu a Credem como sua prioridade número 1. Eu fui até questionado, Paulo, recentemente, pela imprensa, se nós continuaríamos o trabalho do deputado Eduardo Bolsonaro. E a imprensa me questionou isso no sentido de dar ares de ilegalidade àquilo que o Eduardo tem feito. Eu disse para eles o seguinte: olha, não tem absolutamente nada de ilegal daquilo que o Eduardo tem feito.
né? Afinal de contas, eu quero lembrar a todos vocês que foi justamente isso que o PT fez nos 4 anos de governo Bolsonaro. Em 2019, o PT foi ao mundo todo divulgar fake news sobre as queimadas da Amazônia, e isso ocasionou com que a França deixasse de assinar o acordo entre Mercosul e União Europeia. Ou seja, o PT foi buscar sanções fora do país ao Brasil. Mais do que isso, em 2019 eu fui membro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e naquele ano a Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Deputados foi até organismos internacionais buscar sanções contra o presidente Bolsonaro e contra o Brasil. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Então, isso está dentro das atribuições da Credem e nós faremos tudo isso. Uma das preocupações que eu encontro muito aqui nos Estados Unidos é o alinhamento do Brasil com o que se chama de eixo do mal, eixo anti-ocidente. Eu vejo, obviamente, você enxerga a China, o Irã, a Venezuela, Cuba, a Coreia do Norte, e o governo brasileiro, a política das relações exteriores do governo brasileiro tem sido muito alinhada com esses países, né? O Brasil, inclusive, fez declarações de apoio a organizações terroristas como o Hamas. A Credem pretende adotar um posicionamento antagônico ao posicionamento atual do Poder Executivo e se colocar como uma visão diferente para dentro do país de oposição? Sim, nós faremos esse contraponto a esse nanismo diplomático que domina o governo Lula, Paulo. O governo Lula, junto com seu Itamaraty e Celso Amorim, fizeram a opção ideológica de se alinhar a ditaduras no mundo. Poderiam ter feito alianças pragmáticas com os principais países democráticos, como os Estados Unidos, Israel e outros países, mas não fizeram essa opção, né? Então, a Credem vai, e tenho certeza que, se aprovado na comissão, fazermos todos os contrapontos necessários a esse nanismo diplomático que domina hoje o governo federal e o Itamaraty. A contrapartida disso é que nós vivemos um governo Donald Trump que é bastante hostil ao governo atual do Brasil. Inclusive o Brasil, até por conta do mau relacionamento que tem o governo Lula com o governo Trump, vai sofrer sanções. Não estou me referindo às sanções do Alexandre de Moraes, mas sanções específicas comerciais, de tarifas, muito fortes a partir do próximo mês. Há uma expectativa da Credem de estabelecer talvez uma linha alternativa de contato com o governo americano para tentar suavizar essas tarifas pesadas que vão maltratar o comércio e a indústria brasileiros? Veja, eu também fui questionado sobre isso. Nós precisamos entender o contexto, né? Eu quero lembrar vocês que o Lula, no período pré-eleição dos Estados Unidos, chamou o Trump de fascista. A primeira-dama brasileira, a senhora Janja, xingou o Elon Musk, que é hoje um dos principais secretários, né, o equivalente aos nossos ministros aqui do governo Trump. O Lula fez uma opção em apoiar publicamente a Kamala Harris, que era adversária de Donald Trump, demonstrando mais uma vez, inclusive, o alinhamento desse governo com o Partido Democrata. Então, todas as iniciativas da Credem para tentar reverter essa questão das taxas, creio eu, serem inócuas, porque o que nós poderemos e faremos é estabelecer esse contato, fazer aquilo que se chama de diplomacia parlamentar. A Credem do Brasil, tanto a da Câmara quanto a do Senado, junto com a respectiva comissão aí do Parlamento norte-americano, fazer o diálogo com autoridades norte-americanas. Mas a questão das tarifas, creio eu, que não é a comissão que tem os instrumentos necessários para reverter. Isso deveria ser tratado de governo a governo, mas o governo Lula não tem qualquer tipo de diálogo com o governo Trump, né? E pelo contrário, como a gente estava dizendo agora, né? Xingou o Trump. Creio eu ser difícil a Credem resolver de uma maneira essa situação. Agora, nós faremos o diálogo necessário. Se o governo não tem diálogo, nós faremos o diálogo. Um dos assuntos que é muito interessante, são dois assuntos que são muito dentro da sua trajetória de atuação, se referem à questão das ONGs. Muito mais especificamente, e é um assunto que
eu tenho acompanhado seus posicionamentos, a respeito da USAID e da influência da USAID, a agência de ajuda e fomento dos Estados Unidos, na campanha de censura, que eles chamam de combate à desinformação no Brasil, e até mesmo influência no processo eleitoral brasileiro de 2022. A Credem pretende, sob seu comando, se debruçar sobre esse assunto, investigar com mais profundidade o que aconteceu, a destinação dessas verbas e investigar melhor essa influência da USAID no Brasil? Sim, Paulo. Quem acompanhou o meu discurso de posse como presidente da Credem, além de ter me debruçado sobre o exílio político do deputado Eduardo Bolsonaro, eu foquei muito na questão da USAID. Então esse é um assunto prioritário, número 1 para mim, e já te adianto que nas próximas semanas nós teremos novidades em relação a esse assunto. Por favor, volte ao programa sobre isso. Ainda na questão das ONGs, um dos assuntos que é muito interessante tem sido a influência de ONGs, inclusive dentro das Forças Armadas brasileiras. As ONGs globalistas cada vez têm uma influência maior dentro das Forças Armadas brasileiras. Eu não quero aqui citar nomes, mas ONGs que tratam da parte ambiental, ONGs que tratam da parte de soberania, inclusive ONGs de esquerda muito fortes, com doadores robustos de campanha do presidente Lula, que tem uma interação com ex-ministros da Defesa dentro do seu conselho, etc., produzindo papers que têm influenciado políticas públicas, inclusive com a participação de figuras chaves, como o próprio comandante do Exército Brasileiro, em reuniões dessas ONGs. Isso também deve ser investigado, deputado? Sim. A gente vive um contrassenso hoje, Paulo, porque você veja só, a lei eleitoral, a lei que rege a atividade partidária, os partidos políticos, ela proíbe que partidos políticos recebam doação de outros países ou de organismos internacionais. A lei proíbe, o partido político está proibido de receber dinheiro de fora do país. Mas não existe nenhuma regulamentação, e aí eu fiz o meu projeto de lei, mas até hoje não existe nenhuma lei proibindo ONGs de receberem dinheiros de fora. Então, o que tem acontecido no Brasil ao longo das últimas décadas? Você tem ONGs, que pelo nome são organismos não governamentais, mas ONGs que dependem de governo, seja brasileiro ou seja de governos estrangeiros, que recebem dinheiro de fora do país para agir politicamente no Brasil. Isso tem inúmeras consequências. Você tem uma consequência imediata, por exemplo, na questão do meio ambiente, porque você tem ONGs que atrapalham o desenvolvimento, principalmente da região norte e nordeste, sempre levantando e fazendo uma parceria com um setor do Ministério Público Federal, impedindo o desenvolvimento da região norte e nordeste. Mas você tem também, através de ONGs e esse recebimento de dinheiro de fora do país, a criação do chamado complexo industrial da censura, que é exatamente o que nós estamos vendo acontecer no país, pelo menos desde 2019, em que se cria um ambiente propício, através de ONGs, fundações, estudos de universidades, laboratórios de pesquisa, tentando justificar o ambiente da censura que foi instalado no Brasil ao longo desses últimos anos, né? Então, o que a Credem pode fazer em relação a isso? É aquilo que eu já disse para vocês, e nós faremos. A análise de todos esses fatos, e se esses fatos estão em conformidade com os acordos internacionais de direitos humanos aos quais o Brasil ele é signatário. Mas, nesse caso das ONGs, mais do que isso, investigar o rumo do follow the money, identificar o dinheiro. Quem mandou, no caso da USAID, por exemplo, mandou dinheiro para quem? Qual entidade? Recebeu quanto? Gastou como? Gastou por quê? Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria. Não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.
façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já tá acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.